neuropsicanalista, master coach, socorrista de saúde mental, mentor, advice humano, advogado e jornalista. Como advogado, foi responsável pela maior negociação trabalhista do Brasil, mestre em administração e mestre em psicanálise, pós-graduado em neurociências, pós-graduado em direito do trabalho, atualmente é diretor nacional de expansão da Abrap Coach, autor e coautor de diversos livros, articulista, palestrante, é o pesquisador do grupo OBS Science e membro do Núcleo Acadêmico de Ciências e Letras Artes da Itália, NAISLA. É isso? Vamos lá, Renato, seja bem-vindo e siga com o seu show. Olá, tudo bem com vocês? Hoje é um prazer estar aqui para poder ministrar um tema super importante que eu trato no meu livro, 3 segundos, escolhas que transformam a vida, e que também é fruto desse capítulo desse livro de neurociências e inteligência emocional, onde eu falo sobre o gerenciamento das emoções. E quando a gente fala do tempo 3 segundos, muitas das vezes nos vem à mente algo insignificante, porque 3 segundos dá para fazer quase nada em 3 segundos. 3 segundos não dá nem para estabelecer um hábito, mas em 3 segundos a gente toma muitas decisões. E é a partir dessas decisões que todo o resto da nossa vida vai fazendo acontecer. Então, aquilo que eu vou comentar com vocês agora, em relação aos 3 segundos, é possível fazer nesse tempo. E é de suma importância. E muitas das vezes a gente acha que é muito óbvio, e aí a gente só deixa a vida seguir no seu fluxo e vai reagindo à vida, e a gente não responde de forma consciente a ela. E o que eu quero trazer em relação à reflexão para vocês hoje é a resposta consciente à vida, em que a gente tem que fazer, e a gente pode fazer em 3 segundos. E para isso acontecer, eu quero falar para vocês hoje sobre um poder que a gente tem na mente. Um poder fantástico, mas muitas das vezes, por falta da gente conhecer, a gente não usa. E eu quero falar sobre 2 situações que são comprovadas cientificamente, já foram feitos experimentos, já é sedimentado esse conhecimento, mas a gente não usa. O efeito placebo. O que é o efeito placebo? O efeito placebo, quando você está com aquela dor de cabeça, por exemplo, e aí você vai até o médico, e aí você vira para ele: doutor, estou com dor de cabeça, me dá um remédio para me curar a dor de cabeça. E aí ele vai lá te dar um remédio para curar a dor de cabeça. E aí você toma, a dor de cabeça passa. E aí você volta nele todo feliz para agradecer: nossa, doutor, gratidão, o remédio foi tão eficaz que a dor de cabeça sumiu. E aí ele vira para você e fala: olha, mas eu te dei um remédio feito de açúcar, ele não tinha princípio ativo nenhum. Mas como assim, doutor? Ele vira e fala: a sua crença de que ao tomar aquele remédio a dor de cabeça ia embora, é que fez com que ela fosse embora. Esse é o efeito placebo. E o efeito nocebo? O efeito nocebo é aquele parecidíssimo com o efeito placebo. Você vai ao médico com dor de cabeça, pede ele um remédio para poder curar aquela dor de cabeça. E aí o médico te dá o remédio, você toma, mas ele fala para você: olha, além de curar a dor de cabeça, você pode sentir uns sintomas aí de efeitos colaterais. Você pode sentir tontura, pode sentir náusea, mas vai acabar com a dor de cabeça. E aí você toma o remédio, passa a dor de cabeça, mas realmente você sente os efeitos colaterais da tontura e da náusea. E aí você volta para ele, todo feliz: nossa, doutor, muito obrigado, a dor de cabeça sumiu. Olha, realmente eu senti aqueles efeitos colaterais, viu? Mas a dor de cabeça sumiu. E aí ele vira e fala: olha, mas eu te dei um remédio feito de açúcar. Não tinha princípio ativo nenhum naquele remédio. Só que a sua crença de que aquele remédio ia curar a dor de cabeça, mas ia te passar os efeitos colaterais, esse é chamado efeito nocebo. Então, essas 2 situações, efeito placebo e efeito nocebo, são comprovados cientificamente, existem. E isso é a comprovação do poder da
autossugestão. E o que é a autossugestão? A autossugestão, ela é a técnica psicológica que você utiliza para poder influenciar a você mesmo através das palavras. Então, é seu diálogo interno, é sua comunicação interna. É você falando com você mesmo, você sendo seu influencer, seu influenciador. E aí, o que acontece? As crenças, elas começam a ser criadas através daquilo que você acredita, que você crê de você. Você já viu aquelas pessoas que viram e falam, eu não consigo, eu não posso, ou eu não sei, mas às vezes nem tentou, às vezes nem começou, às vezes não tem nem a experiência, mas ele já estabeleceu a crença através da autossugestão. Ele já sugeriu para ele mesmo, e aí aquela crença se tornou uma crença limitante, aí ele nem tenta. Já viu aquela pessoa que ao olhar uma comida, viu pelo olhar que não agradou os olhos dela, aí já fala que não gosta, mas nem foi experimentar. Por quê? Porque criou a crença, influenciando através, né, da visão, aquela autossugestão. E aí a autossugestão, ela pode acontecer de maneira positiva e é benéfica, não tem que se fazer nada, quando você acredita que você pode, que você consegue, que você é capaz. Então, na autossugestão positiva não tem problema nenhum. A ressonância que vai percorrer por todo o seu corpo, ela vai ser positiva, só vai te trazer benefícios. Porém, quando você faz uma autossugestão negativa, essa autossugestão negativa, ela vai ressoar por todo o seu corpo de maneira negativa. E é aí que acontece situações de doenças emocionais que a medicina não explica, mas os consultórios de psicologia, de psicanálise explicam todos os dias. Porque você vai fazer exames, não apontam nada, mas na hora que você passa por um processo terapêutico, realmente os sintomas desaparecem. Aconteceu comigo. Quando eu comecei a criar o hábito de correr, me apareceu uma dor na minha coxa esquerda. E aí eu corria mancando, que eu queria estabelecer o hábito da corrida, mas a dor aumentava, até que chegou um ponto que eu não conseguia correr mais. E aí o que eu tive que fazer? Ir no médico, um ortopedista, me mandou fazer inúmeros exames para poder detectar o problema que estava acontecendo na minha coxa esquerda. Não veio resultado nenhum. O médico virou e falou, Renato, sua coxa é perfeita, tem problema não tem nada que eu possa fazer. Eu virei para ele, mas como? A dor existe, é real, ela me limita, ela me impede de correr. E aí ele virou e me disse, olha, procura um psicanalista ou um psicólogo e vai tratar, porque provavelmente é uma doença emocional. E era uma doença emocional, de uma autossugestão que eu fazia para mim mesmo, que me sabotava. Sabotava porque o meu corpo reagia àquele hábito que eu queria implantar, que era o hábito da corrida. A autossugestão, então, ela é uma técnica psicológica em que você pensa e daquilo que você pensou vai materializar. Então, você pensou positivamente, vai materializar coisas positivas, você pensou coisas negativas, vai materializar coisas negativas. Então, a partir de hoje, ao pensar, antes de pensar em o que você vai fazer na vida, apenas reagindo a ela, reagindo às situações imediatas, faça uma resposta consciente. É interessante porque teve um período em que, quando eu dormia poucas horas na noite, e o dia seguinte era sempre ruim, porque parecia que faltava aquelas horas do sono. Quando eu comecei a acordar nessas situações, motivado, positivado, agradecendo por mais um dia que eu podia acordar, tudo mudava, já ao iniciar ali daquele dia, daquela jornada. Então, a autossugestão, ela é muito importante e tem 3 leis que, se a gente segui-las, a gente vai conseguir extrair delas todo o potencial que elas têm para a gente. A primeira lei é a lei da atenção concentrada. E o que a lei da atenção concentrada fala? Ela fala que se a gente concentra todos os nossos esforços, mente, corpo, naquilo que a gente quer, a gente vai conseguir fazer. Foi o que o atleta da seleção brasileira, o Dante, ele fez. O Dante, ele jogou a Copa do Mundo de 2014 pela seleção brasileira.
E ele é um atleta que até hoje está nos grandes clubes da Europa. Só que o Dante, na infância e na adolescência, ele era ruim de bola. Ele era o último a ser escolhido nas peladas do bairro. Ninguém queria jogar com ele, porque ele era muito ruim. Mas o Dante, ele acreditava que ele ia realizar o sonho dele, de ser jogador de futebol. Ele acreditava. E como ele acreditava, ele passou a viver aquilo. Ele não se importava com o que os outros falavam com ele. Não se importava com as críticas. Ele pegou aquele sonho, treinava todos os dias, treinava sozinho, treinava com os colegas, treinava mais do que todo mundo, e aí aquele esforço dele, aquela atenção concentrada, resultou em ele se tornar um jogador bom. E se tornar um jogador bom que despertou interesse de grandes clubes europeus, e até hoje joga num grande clube europeu. Então, assim como o Dante fez, e o que ele conseguiu, 99,9% dos homens brasileiros não conseguiram o sonho de se tornar jogador de futebol, mas jogador profissional de alto nível, de alto rendimento, através da atenção concentrada. A segunda lei é a lei do esforço contrário. O que é a lei do esforço contrário? Ela fala que quando você se esforça, mas a mente não está junto ali com o seu esforço, não está conectado com o seu esforço, não adianta nada que em algum momento você vai se auto-sabotar. Então é como se você estivesse fazendo e não fazendo, como se você estivesse se esforçando sem acreditar. Já viu aquela situação, quando você manda uma pessoa fazer uma coisa que ela fala, mas eu não sei, mas eu não gosto, mas ela faz por obrigação? Nunca fica bom, sempre fica meia boca, fica deixando a desejar. A pessoa atuou naquela situação com a lei do esforço contrário. Ela não dedicou todo o seu esforço, todo o seu querer àquela situação. Então, a lei do esforço contrário, ela fala, né, que se você não acredita, então nem precisa fazer. E aí a gente volta na primeira lei, a lei do esforço concentrado. Então, a gente tem que colocar mente e corpo em ação para que a gente venha fazer aquilo que a gente quer fazer para obter os resultados que a gente precisa. E, por fim, a lei do sentimento dominante. O que a lei do sentimento dominante ela fala? Ela diz que se a gente fica só no campo da imaginação, se a gente só fica imaginando e não tira essa imaginação para a ação, a imaginação ela sempre vai nos vencer. Por mais que você esforce, por mais que você dedique, mas se aquela ideia, aquele projeto, você só está ali imaginando, só está planejando, e você não tira para a ação, a imaginação ela sempre vence. A imaginação ela tem o poder para poder criar grandes ideias, grandes projetos, mas tem o poder de abortá-los também. Então, quando a gente cria grandes projetos, quando a gente tem grandes ideias, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que tirá-las, colocar no papel e pôr em ação. Afinal de contas, a gente só vai saber se uma grande ideia ou se um grande projeto ele vai dar certo se a gente partir para a experimentação, se a gente colocar em prática, se a gente poder, né, ter a oportunidade de realizar. E aí, eu quero fazer uma dinâmica com vocês aqui agora, para que a gente possa entender na prática como que a lei da autossugestão, como que a autossugestão ela funciona em poucos segundos e como isso faz uma diferença toda na vida. Eu queria que vocês fechassem os olhos e que vocês colocassem a mão no coração. E que, colocando a mão no coração, vocês passassem a sentir o palpitar do coração. E nesse momento vocês apenas se concentrem na respiração. Respira fundo e solta o ar. Respira fundo e solta o ar. E agora eu quero que cada afirmação que eu disser, que vocês repitam ela. Eu sou vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Eu conquisto tudo o que eu quero. Eu corro atrás dos meus sonhos.
Eu passo pelos obstáculos da vida com alegria e satisfação. Quando eu erro, eu aprendo, eu não me critico. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu sou mais do que vencedor. Para conquistar os meus sonhos só depende de mim e da minha força de vontade. Eu acredito em mim. Eu estou disposto a aprender. E eu aprendo todos os dias. Tudo que eu passo na vida é aprendizado para mim. Os traumas, eles não me sabotam. São experiências que eu aprendo. E me fazem crescer. E hoje eu sou uma pessoa melhor, porque eu reconheço isso. Porque eu sou mais do que vencedor. Agora respirem fundo, solta o ar, mais uma vez, e abra os olhos. Se alguma dessas frases, foram poucas, vocês disseram, não fazem sentido para você? Se alguma dessas frases que vocês disseram não são verdade na sua vida, vocês não estão vivendo elas, vocês precisam introspectar a autossugestão que vocês estão fazendo todos os dias. Por hoje é só. Muito obrigado.